E aí, pessoal, tudo bem? Tranquilo? Aqui é Arthur Santos na área, tudo tranquilo, suave? Bem, hoje vamos falar sobre a história da Guerra Civil Chinesa entre as duas Chinas. Sim, pessoal, a Guerra Civil Chinesa foi uma série de fatores que aconteceram entre alguns muitos governos que se instalaram na China ao longo do tempo. Mas antes de tudo, o que começou, o estopim disso tudo foi a queda do Império Chinês e a dinastia Qing. A dinastia Qing foi a última dinastia imperial da China, que foi o grande Império Chinês que governou o país de 1644 a 1912. Mas no final da sua era de glória, começou a ter alguns imperadores que não foram muito bons, a crise do ópio, a guerra do ópio também, uma inflação muito grande, revoluções, bastante influência dos europeus contra a China, e esses fatores juntos levaram à queda desse império. Com isso também surgiu uma república provisória chinesa que governou ali a região de 1912 a 1949, mas com sérios problemas nessa administração, porque nesse meio tempo surgiram também a Era dos Senhores de Guerra da China, em que grandes chefes e oficiais do exército, generais, dividiram as fronteiras entre si, começaram a brigar uns contra os outros. Teve também uma tentativa de um Império Chinês, do Segundo Império Chinês, que não durou muito, só durou um ano e depois caiu e a República foi restabelecida. E para piorar a situação, estourou a Segunda Guerra Mundial. Mas, com o tempo, em meio a esse contratempo todo, essa situação, surgiram dois partidos que começaram a se destacar, tanto na sua influência política como também militar, que eram o Kuomintang, ou Partido Nacionalista Chinês, e o Partido Comunista da China, que eram ambos partidos distintos e tinham líderes diferentes, que eram Chiang Kai-shek e Mao Tse-tung. E ambos esses dois, Chiang Kai-shek e Mao Tse-tung, agora teriam que se unir contra um mal maior, que era o Japão, ou Império Japonês. Naquela época o Japão era o Império. Aí bem, começou na Segunda Guerra Mundial o expansionismo do Japão. Ele queria se expandir e dominar muitos territórios na Ásia e Pacífico, o que resultou na Guerra Sino-Japonesa, que foi um conflito entre a China e o Japão iniciado em 1937, como consequência do expansionismo dos japoneses, claro. Esse conflito, iniciado no incidente da Ponte Marco Polo, estendeu-se até 1945, com a rendição incondicional dos japoneses. Mas, no meio do caminho, de 1931 a 1937, a China e o Japão continuaram essa briga em pequenos confrontos localizados, os chamados incidentes. E após o Marco Polo, os japoneses obtiveram grandes vitórias, capturando Pequim, Xangai e a capital chinesa da época, que era Nanquim, em 1937, que resultou no Estrupo de Nanquim, e foi o maior estrupo coletivo em massa feito no mundo pelo exército japonês. E é claro que os chineses não ficaram muito bem com isso, né? E queriam a revanche. Eles fizeram alguns contra-ataques, conseguiram manter posição, principalmente depois que a guerra acabou na Europa e o Japão perdeu o apoio que tinha, e conseguiram expulsar os japoneses aos poucos e recuperar seus territórios. E nessa história o Japão se rendeu, não aguentou mais manter a guerra, principalmente depois que perdeu seus aliados na Europa, né? Quando a guerra acabou em 1945. Aí então agora a China estava livre, recuperou muitos de seus territórios e estava dividida em duas, a China nacionalista e a China comunista. E ambos, Mao Tse-tung e Chiang Kai-shek, queriam que toda a China em si seguisse a ideologia deles. Chiang Kai-shek o nacionalismo e Mao Tse-tung o comunismo. Daí é que começa a segunda parte da Guerra Civil Chinesa. E então
Ambas as duas Chinas foram as armas, né? Houveram muitas hostilidades e Chiang Kai-shek fez uma expedição de 3 anos no norte do país e causou o grande expurgo anti-esquerdista. E uma série de levantes comunistas foram fracassados. Então os comunistas fugiram das áreas metropolitanas do país e foram melhor se estabelecendo nas áreas rurais. Os seus defensores utilizavam táticas de guerrilhas para neutralizar a força nacionalista, que era superior. Exatamente. E a grande virada do jogo para os comunistas foi a Grande Marcha, que foi uma retirada do Partido Comunista Chinês e do Exército Libertário Popular de Mao Tse-tung para fugir da perseguição nacionalista. E o Exército Comunista, que era composto por 100 mil homens, percorreu entre 16 de outubro de 34 a 20 de outubro de 35, entre 12,5 mil quilômetros em condições extremamente duras, fugindo da perseguição. E por curiosidade, em face das severas condições, muitos integrantes da marcha, incluindo o irmão de Mao Tse-tung, morreram. Mas a Grande Marcha o consagrou como o principal líder da Revolução Chinesa, e ele conseguiu muito apreço popular por isso. E então acabou que os nacionalistas tiveram que recuar. E eles foram perdendo muitos territórios para os comunistas, como a Manchúria, a China Central, Shandong, Batalha de Huaiwei, onde eles perderam essa cidade também. Pequim caiu em janeiro do mesmo ano. E Nanjing, Xangai e muitas outras cidades e províncias chinesas foram sendo tomadas pelos comunistas. E finalmente Mao Tse-tung conseguiu instaurar a República Popular da China Comunista, e que foi proclamada no dia 1 de outubro de 1949. E a vitória comunista se completou quando os nacionalistas fugiram de Chongqing para Taiwan em dezembro daquele ano. E foi isso a história da Guerra Civil. Por isso que hoje existem duas Chinas: a República Popular da China e a República da China. E então, gente, é isso. Pessoal, deixa like, curte e compartilha, por favor, que não foi fácil de fazer, mas estamos aqui, né? E no mais, eu sou Arthur Santos e até a próxima. Falou!